Graça e paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, firmes na jornada bíblica, 250 dias lendo a Bíblia, a palavra de Deus, numa visão panorâmica, esse enredo santo da história da nossa salvação. Estamos numa viagem desde Gênesis até Apocalipse, selecionando aqui 250 leituras bíblicas especiais que montam esse enredo de como Deus efetuou, como ele levou à realização plena a nossa salvação em Cristo Jesus. Estamos no segundo bloco de leitura, quando estamos testemunhando, pelo texto bíblico, o nascimento de uma nação, a nação de Israel, a nação escolhida por Deus, pela qual ele enviou o seu Filho Jesus, o nosso Messias, nosso Salvador, nosso Senhor e Rei. Hoje, irmãos, chegamos a um dos capítulos mais emocionantes, mais empolgantes dessa história. A travessia do Mar Vermelho, uma imagem que está bem presente na nossa mente, através das muitas gravuras, pinturas, né? E posteriormente produções cinematográficas, televisivas, né? Que tentaram reproduzir o que foi aquele estupendo milagre, aquela estupenda intervenção sobrenatural de Deus para libertar o seu povo do Egito e humilhar de uma vez por todas a cultura pagã egípcia, mostrando que ele é o único e verdadeiro Deus. Todo o propósito de Deus nesse tempo todo foi trazer glória para o seu nome e libertação ao seu povo, para assim ele de uma vez por todas se formar como nação, tá? Agora uma nação livre, daqui a pouco, como vamos ver, né? Com leis, com regulamentos, tudo apontando para o Messias e Salvador, Jesus. Êxodo, capítulo 14. Vamos então à leitura, usando aqui a nova versão internacional da Bíblia de Estudo Facilitado, que está sendo aqui o nosso guia de viagens. As notas sempre muito dinâmicas, né? Sempre muito alegres e instrutivas, feitas aqui pelos jornalistas cristãos Philip Yancey e Tim Stafford. A Bíblia de Estudo Facilitado, publicada pela editora Mundo Cristão em 2013 aqui no Brasil. Tá? Uma excelente Bíblia, tá? Para estudo. Tem muitos outros materiais aqui, tá? Nessa Bíblia que com certeza vale a pena a gente conferir. Tá? Fica a dica aí, tá bom? Êxodo 14, versículo 1. A perseguição dos egípcios. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairot, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros. O que significa que havia muito mais que isso, né? Cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente.
Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros ou condutores dos carros de guerra e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Então, se aqui tem 600 carros, cada carro com um oficial e um condutor, tá? Então aí a gente já tem 1.200 homens, tá? No mínimo, porque eram mais carros, fora a infantaria. Então a gente tem um exército aí, irmãos, talvez aproximadamente 2.000 guerreiros, tá? Egípcios. A travessia do mar. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara, Moisés, e estenda a mão sobre o mar. E as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite, porque aquela coluna, né, irmãos, de nuvem, à noite se tornava uma coluna de fogo, mas isso só do lado israelita, porque do lado egípcio ela permaneceu nuvem, né, escurecendo tudo para eles. Fantástica a intervenção de Deus aqui, irmãos, fantástica. E esse anjo de Deus, né, que ia à frente deles, tá? Pode ser uma teofania, o próprio Deus Filho, tá? Que está ali presente, comandando, Senhor dos exércitos, né? Comandando tudo. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite. Sobre esse versículo 21, Yancey Stafford faz o seguinte comentário: fuga definitiva. Cercados por montanhas, pelo mar e pelo exército egípcio, os israelitas pareciam condenados, até que Deus abriu uma passagem pelo mar. Este milagre encerra um importante capítulo na história dos israelitas. Nunca mais o poderoso império egípcio iria governá-los. A maioria de seus futuros inimigos viria agora do norte e do leste, não mais do sudoeste, né, que era a direção que os egípcios estavam em relação a eles. Continuando a leitura, as águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, no alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu
o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Está vendo, irmãos? O Senhor viu do alto da coluna de fogo e nuvem, ou seja, era aquele anjo de Deus, era o próprio Senhor. Entendem, irmãos? Ali estava acontecendo de novo uma teofania, Deus intervindo pessoalmente, Jesus Cristo, Deus Filho, como Senhor dos exércitos aqui, tá? Comandando toda aquela operação. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas! O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Irmãos, que vitória estupenda, maravilhosa, ganha até mesmo um cântico de celebração que está no capítulo 15, na sequência aí. Yancey e Stafford compartilham conosco uma breve meditação. Milagre no Mar Vermelho. Os egípcios mudam de ideia. Eles destacam aqui o versículo 29, que diz: mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Irmãos, este milagre vai ser citado ao longo de toda a Bíblia como grande demonstração do interesse e do grande poder de Deus em nos salvar, em nos libertar. Aqui está mais uma prefiguração da redenção que Cristo veio fazer em nossa vida, né? Trazer para a nossa vida. Eles então, Yancey e Stafford, compartilham o seguinte com a gente: não demora muito para o faraó e os egípcios se arrependerem de sua decisão de libertar os escravos. Logo, um reluzente exército de carruagens e cavaleiros recebe a incumbência de alcançar os indefesos israelitas. Também não demora muito para os israelitas questionarem sua decisão de partir. Como eu disse a uma leitura passada, certamente aqui influenciados por aquelas levas de estrangeiros que estavam entre eles, né? Certamente. Eles tremem de medo à primeira vista diante do faraó e acusam Moisés de levá-los à destruição certa no deserto. Conforme relata este capítulo, o confronto final dos israelitas com o Egito é planejado divinamente, com o intuito de firmar uma verdade para todo sempre. Deus somente e ninguém mais é responsável pela libertação dos israelitas. Deus até mesmo, irmãos, fingiu-se de mau general, dando ao faraó a falsa impressão de que ele, Deus, estava confuso, guiando, e Moisés também, né, guiando o povo para uma encurralada, como se chama, né, para uma armadilha. Mas tudo não passou de estratégia divina. Uma obra de Deus somente. Mais que qualquer coisa, o relato do Êxodo ressalta o fato de que Deus o realizou. Nenhum exército israelita enfrentou os poderosos egípcios.
Quando o faraó soltou suas carruagens na direção das tribos fugitivas, os israelitas tremeram. Depois de Deus organizar uma espetacular operação de resgate, os cativos libertos só podem responder com humildade e louvor. Não há espaço para orgulho. O padrão de dependência de Deus continuará ao longo do livro de Êxodo. Quando os peregrinos do deserto ficam sem água, Deus provê. Quando a comida acaba, Deus provê. Quando os saqueadores atacam, Deus provê. Não à toa, Êxodo mostra uma maior proporção de milagres, atos diretos, sobrenaturais de Deus, que qualquer outra parte da Bíblia, com exceção dos evangelhos, né? Com a presença viva de Deus entre nós, né? Na pessoa de Jesus. O grandioso milagre do Mar Vermelho apenas dá o tom para uma história nacional que, do início ao fim, está sob a direção ativa de Deus e, irmãos, diga-se de passagem, até hoje, até os dias de hoje, quando, né, ainda esta semana passada, testemunhamos mais um ataque contra Israel, né? E, mais uma vez, eles conseguem se livrar. Deus continua atuando em favor do seu povo. Deus tem promessas para eles, né? Questão de vida para a gente parar para pensar. Deus já abriu um mar vermelho na sua vida para resgatá-lo de uma situação perigosa? Pode colocar nos comentários aí que situação que você vivenciou em que um verdadeiro mar vermelho que te ameaçava destruir foi aberto por Deus e se tornou passagem para a vitória, né? Então, como canta a querida pastora Cassiane, com Cristo é vencer ou vencer, né? Mesmo que o mar se faça diante de nós, o Senhor o faz dele uma passagem de vitória. Amém? Mais uma referência à palavra Páscoa, né? Passagem, a passagem do povo pelo meio do mar. Vamos então orar ao Senhor nosso Deus. Pai bendito, nesta leitura de hoje, a nossa oração, meu Senhor, é de engrandecimento a Ti, por seres o Deus presente e o Deus todo-poderoso. O Senhor esteve presente ali, naquela nuvem, que era de luz para o teu povo, de trevas para o povo inimigo. Assim como até hoje o Senhor faz, meu Deus, intervindo poderosa e ativamente em nossa vida, cegando o nosso inimigo das investidas contra nós, e iluminando o nosso caminho quando a gente muitas vezes teme pelo pior. O Senhor sempre manda aquela luz que nos ilumina a mente, o coração, e a gente ganha um novo ânimo, um renovo, que a gente não tem como explicar em palavras humanas, e tudo isso é o Senhor agindo. Oh Deus, obrigado, porque Tu tens aberto mares diante de nós, em muitas situações, porque Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e há de ser para sempre. Nossa esperança queremos depositar inteiramente em Ti, ó Deus, como nosso Deus interventor sobrenatural, que nos piores momentos da nossa vida, nós não temos dúvida de que o Senhor vai prover, que o Senhor vai intervir, e não haverá mar que será capaz de nos barrar o caminho da vitória. Não haverá faraó que se levantará com um exército que seja contra nós, porque todo aquele que se levantar contra os escolhidos do Senhor cairão, porque o Senhor vem em socorro daqueles que a Ti clamam, como clamou aquele povo de Israel. E a Tua graça é tão maravilhosa que até mesmo aqueles que murmuraram também foram libertados, embora não tenham tido a alegria da vitória,
porque quem murmura vive de amargura e não consegue desfrutar as bênçãos da tua vitória. Cura os que entre nós ainda possam estar cometidos disso. Aumenta a nossa fé, meu Deus, e faz-nos cada vez mais dependentes de ti. Nós oramos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Até a nossa leitura de amanhã, quando vamos já chegar com o povo de Israel ao pé do Monte Horebe, ou Monte Sinai, onde eles vão receber aí, né, as leis de Deus que lhes formarão como uma nova nação. Até lá, que Deus abençoe a todos. Firme na leitura aí, meus irmãos.